Bom dia, estamos aqui para mais um domingo na Igreja do Encantado, com a Escola Bíblica Dominical, e o meu desejo é que o Senhor te abençoe nessa manhã e fale ao seu coração com essa lição. Nós vamos estudar hoje a lição 11, cujo título é a relação entre a Igreja e autoridades. E o objetivo dessa lição é resgatar o princípio da obediência e sujeição às autoridades, tanto do homem quanto das instituições como a igreja. E esse objetivo da lição é bem interessante porque nós já estudamos outras lições dessa revista, falando sobre critérios, falando sobre obediência e fidelidade. E agora nós vamos fechar esses assuntos falando da autoridade, dos diversos tipos de autoridade que nós precisamos obedecer e nos sujeitarmos. O versículo tema dessa lição está em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14, que diz assim: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, que quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, nesse versículo, nós vemos que as autoridades podem ser enviadas por Deus, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. E nós devemos nos sujeitar a todo e qualquer tipo de autoridade, seja instituída, seja uma autoridade inerente a algum cargo, enfim, qualquer autoridade, seja dentro ou fora da igreja, deve ser respeitada. Essa lição, ela retrata uma situação vivida por Creta, né? E essa situação dos cretenses no primeiro século se compara com a nossa, como diversas lições nós já comentamos sobre isso, né? Dessa época era do pós-modernismo, onde nós vemos cristãos indisciplinados e atrevidos e insubordinados a qualquer autoridade. E essa postura, o apóstolo Paulo chamava a atenção que essa postura fere seriamente a reputação da igreja e desgasta e deprecia o propósito de Deus quanto à nossa vida pessoal e coletiva condizente com o evangelho. Então, muitas vezes, a nossa postura em relação às autoridades, isso na vida secular, muitas vezes denota uma postura ruim de insubordinação e muitas vezes fere a reputação da igreja, porque nós somos tidos lá fora como exemplo para muitas pessoas, né? As pessoas que sabem que nós somos cristãos, elas estão nos observando e muitas vezes esse comportamento de insubordinação às autoridades que são estabelecidas para serem respeitadas, denota uma insubordinação também na sua própria vida em relação a outras pessoas, a outras autoridades importantes. Então, esse comportamento fere a reputação da igreja. Então, nós vamos primeiramente entender essa questão de autoridade que traz a lição, né? E autoridade, a revista nos traz aqui que é aquele que tem o poder, ou a quem foi delegado um poder, né? O direito de se fazer obedecer, ou estabelecer ordens e regras a serem seguidas. Então, essas pessoas têm determinadas autoridades, né? Estabelecem determinadas ordens e regras, e elas precisam ser respeitadas. E essa autoridade, ela pode ser estabelecida pelo próprio povo, através de votação, através de eleição, enfim, ou ser inerente à própria posição que a pessoa ocupa na sua própria vida, né? Nós temos, por exemplo, a autoridade patriarcal, que é a autoridade dos pais sobre seus filhos no seio da família. A autoridade que está tão relativizada nos dias de hoje, né? Devido aos desvios dos princípios, não somente dos filhos, mas também dos próprios pais. Então, essa relação de autoridade entre pai e filho, nós vemos que ela está caindo nos dias de hoje, né? E essa autoridade, ela foi dada por Deus, estabelecida por Deus, e nós não temos observado esse princípio. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6, primeiramente os versículos de 1 a 4, que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora nós podemos também continuar a leitura desses versículos, ler de 5 a 9, que diz assim: Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Nesses dois textos, nós vemos a questão da honra na obediência à autoridade, tanto quando fala dos filhos em relação aos seus pais, quanto dos servos para com os seus senhores, e que nos dias de hoje nós poderíamos substituir pelos empregados para com os seus patrões. Então, esse texto do capítulo 6 de Efésios, ele nos fala de dois tipos de autoridade aqui. Então ele fala da autoridade de pais com os filhos, que foi uma autoridade dada por Deus, e que honrar o pai e a mãe é o primeiro mandamento com promessa, para que você não seja amaldiçoado, ou seja, para que você seja abençoado com longevidade. E no segundo texto que nós lemos, em relação aos servos e senhores, quer você seja servo, escravo, ou você seja livre, você seja senhor, você seja patrão, em qualquer posição que você ocupar, você deve saber que você está servindo ao Senhor. Então faça o seu serviço como ao Senhor, respeite, seja submisso à sua autoridade, como se você estivesse servindo ao Senhor e não a homens. Então existe honra, o Senhor fala de honra quando você é submisso à autoridade e também quando você exerce a autoridade, independente da posição que você tiver, honre ao Senhor primeiramente. Então, adiantando um pouco o final da lição, eu vou mudar um pouco a ordem da lição. Os ensinamentos quanto à autoridade não são apenas para os que devem se subordinar, mas também aqueles que são subordinados, ou melhor, aos que exercem a autoridade, e que vão subordinar alguém. Então, as autoridades, as pessoas que exercem a autoridade, elas devem ser, a revista nos traz 3 critérios aqui, ser criteriosas. Na lição que nós falamos sobre critérios, a gente viu muito isso, que é não pender para a direita ou para a esquerda. Então, as pessoas que têm autoridade, que exercem algum cargo de liderança ou de chefia, enfim, ou que está à frente de um povo, ou a própria família, um chefe de família, então tem que ser pessoas criteriosas, que têm critérios, que seguem regras estabelecidas, que não pendem nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, tem uma vida regrada. O segundo ponto que a lição nos traz é que devem ser pessoas judiciosas, ou seja, que tenham bom juízo, que tenham pensamentos justos, Precisa exercer a justiça. Para você ter autoridade, você precisa exercer essa autoridade com justiça, com bom juízo. E o terceiro ponto que a lição nos traz é que devem ser pessoas portadoras de equidade. Então, se você exerce autoridade, você deve ser uma pessoa que trabalha com justiça e igualdade. São pessoas que são imparciais, considerando aspectos éticos, morais e sociais. Então, nós temos que saber que na nossa vida, em determinados momentos, nós vamos ser subordinados a alguém, e em determinados momentos nós vamos ocupar uma posição que precisamos exercer autoridade. E também precisa ser trabalhado isso na nossa vida, principalmente como cristãos que somos e que precisamos ser exemplo para a nossa sociedade. Mas então, voltando aos subordinados, devemos observar que o nosso respeito às autoridades é uma questão de consciência perante a Deus, e não diz respeito ao caráter bom ou perverso de quem exerce a autoridade.
Ou seja, como exemplo desse fato, nós temos os nossos próprios governantes, né? Políticos muitas vezes corruptos, ou que praticam ações que não concordamos ou abominamos, mas nem por isso nós podemos deixar de observar as leis, porque eles não a observam. Porque a situação de nós observarmos as leis e de nós sermos submissos às nossas autoridades diz respeito ao nosso caráter de cristão e à nossa consciência para com Deus e não para com os homens. Porque a nossa submissão é primeiramente a Deus, a quem a revista nos traz como autoridade suprema do cristão, né? No versículo tema, nós podemos ver os versos seguintes, né? Nós lemos os primeiros, que foi de 1 Pedro 2, agora eu gostaria de ler os versículos 18 e 19, que diz assim: Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Então a igreja deve observar que, por submissão a Deus, nós devemos ser submissos aos nossos líderes em todas as esferas, independente do seu caráter, do caráter do líder, né? E no contexto religioso, precisamos perceber que muitos crentes estão mancomunados com a desordem, tanto interna quanto externa, e expressam a sua insubordinação aos seus pastores como autoridade eclesiástica, desde as roupas que vestem até mesmo a práticas contrárias àquelas estabelecidas pela liderança. E isso mostra a insubordinação no meio cristão. Portanto, meus amados, conscientes do nosso chamado e como igreja obediente e submissa, devemos admitir que toda e qualquer autoridade constituída, mesmo aquela que não seja do nosso agrado particular, deve e precisa ser respeitada, pois procede de Deus com propósitos específicos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus nos abençoe.